Esta é uma narrativa verdadeira, compartilhada por um de nossos inscritos e aprimorada por mim para que possa ser revelada a vocês, a fim de preservar a segurança e o anonimato de todos os participantes. Modifiquei os nomes e certos detalhes. Contudo, a essência deste relato permanece absolutamente fiel à realidade. Caso tenha gostado do vídeo, não hesite em clicar no like e compartilhar suas impressões nos comentários. Farei o meu melhor para responder a todos. Pois é, aqui estou eu, Cristina, com 23 anos, enfrentando os desafios do curso de enfermagem. Entre plantões, provas e estágios, é uma verdadeira correria, uma loucura que só quem vive essa realidade compreende. Permita-me compartilhar um pouco mais sobre a minha história. Vivo sozinha agora, após muito esforço para ajustar meu orçamento. Finalmente conquistei meu espaço, essa tão almejada liberdade, que todos desejam. Por vezes traz consigo uma leve sensação de insegurança. É de fato. Afirmam que sou bonita, modéstia à parte, cuido muito bem de mim. Viu, certa ocasião, durante meu intervalo, eu estava navegando pelas redes sociais quando recebi uma mensagem da minha amiga Gabi. Ela já iniciou de uma maneira peculiar. Querida amiga, preciso muito da sua ajuda. Refleti prontamente. Lá vem ele. Então, resolvi escutar, e ela apresentou essa. Você poderia, por gentileza, oferecer um pequeno auxílio ao meu pai? Ele está precisando de companhia, de alguém para estar ao seu lado. Seria cerca de 3 vezes por semana. Apenas isso. Eu já havia cruzado com o pai da Gabi algumas vezes. Portanto tinha uma noção de quem ele era. O homem parecia ter aproximadamente 65 anos. Mas, veja bem, era um homem de meia idade bastante bem cuidado e astuto. Sempre com aquele semblante de quem entende das coisas. Não é mesmo? No entanto, devido à cirurgia, ele se encontrava um tanto restringido. Não podia exercer muito esforço. A Gabi estava bastante preocupada. Por ser filha única e tendo o pai divorciado, ela preferiu não convidar qualquer pessoa para ficar ao lado dele. Sentia um certo receio ao convidar alguém desconhecido para entrar em minha casa, questionando se realmente poderia confiar naquela pessoa. Entende? Ademais, surgiria uma quantia extra, o que representava um alívio, uma vez que meu aluguel acabara de ser reajustado. Morar sozinha traz suas vantagens, mas também pode ser um peso no orçamento. Portanto, quando a Gabi mencionou a possibilidade de me remunerar pelo trabalho, pensei, é a oportunidade que eu esperava. Estou dentro. No primeiro dia, parti rumo à casa da Gabi. Embora tenha chegado com um leve toque de ansiedade, refletindo sobre o que me esperava, mantive-me determinada. Ao pressionar a campainha, quem se apresenta para abrir a porta é a Gabi, já completamente preparada para partir em direção ao trabalho. Ela me lançou um olhar e um sorriso de alívio. Como se dissesse, ufa, agora meu pai está em boas mãos. Ao entrar, logo avistei o senhor, com sua presença marcante, acomodado no sofá e assistindo à televisão. Ele fez questão de se levantar e vir-me saudar. A Gabi me chamou e, de forma ágil, começou a me explicar algumas coisas, indicando onde estavam os principais utensílios da cozinha e comentando sobre os pratos que o pai dela apreciava. É evidente que ele estava fazendo uso de medicamentos para controle da dor e de antibióticos, em decorrência da cirurgia que realizou. Então, antes de ir embora, lançou-me um último olhar e declarou: confio em você. Cris, se precisar de algo, não hesite em me enviar uma mensagem. Assim que a Gabi se afastou, dirigi-me imediatamente à cozinha para arrumar tudo e dar início ao preparo do almoço. Enquanto examinava o que havia na geladeira e nos armários, refletindo sobre o que preparar, fui interrompido por um som de passos. Era o seu aparecido, que se aproximou com aquele jeito amigável. Iniciando uma conversa, ele devia passar longas horas na solidão. E já notei que aquela presença era como ouro para ele. Ele perguntou de onde eu vinha, sobre o curso de enfermagem, e começou a compartilhar algumas histórias da sua juventude. Ri bastante e me senti completamente à vontade. Estou começando a acreditar que essa rotina pode ser bastante agradável. Enquanto eu me dedicava a preparar o almoço, notei que o senhor Aparecido se dividia entre o celular e a televisão. Em algumas ocasiões, eu o ouvia dialogar com bastante entusiasmo, soltando risadas e sussurrando, como se estivesse tomado pela empolgação. Pensei, veja só, o velho está com toda a energia. Não é mesmo? Parece que é uma tentativa de conquista. O dia transcorreu de maneira tranquila. Fiz uma leve arrumação na casa. Não é nada complicado. Apenas uma arrumação para deixar tudo em ordem. Entende? Limpei a sala. Lavei algumas louças e arrumei itens que estavam desorganizados. Em determinado momento, ele exclamou: opa, tudo parece estar se ajeitando por aqui. Era evidente que estava desfrutando da companhia e da casa em ordem. O primeiro dia se desenrolou de forma serena.
E ao retornar para casa, senti-me até mais leve, convencido de que desfrutaria dessa nova rotina. Às vezes, a Gabi precisava assumir turnos noturnos para cobrir folgas em seu trabalho, o que deixava o Sr. Aparecido sozinho em algumas noites. Em uma daquelas noites em que a Gabi não passava a noite em casa, eu cheguei bem cedo na manhã seguinte para começar o trabalho. Pressionei a campainha, mas não obtive nenhuma resposta. Permaneci ali por alguns instantes, indeciso, refletindo se ele havia saído ou se ainda encontrava-se em repouso. Dado que a Gabi havia deixado comigo uma cópia da chave para eventuais ocasiões como essa, decidi não perder tempo e entrei. Entrei com cautela, buscando ser o mais discreta possível, caso ele estivesse em um sono profundo. A intenção era apenas fazer uma checagem para assegurar que tudo estava em ordem. Aproximando-me do seu quarto, notei que a porta se encontrava entreaberta quando me aproximei dela. Dei uma olhada para verificar se tudo estava em ordem. Inesperadamente, me deparei com uma surpresa e tanto. Na cama, ele e uma jovem repousavam, nus, serenamente, como se estivessem mergulhados em um sono profundo. E para finalizar a atmosfera, a televisão estava sintonizada, exibindo um daqueles filmes típicos. Sabe como é? Fiquei paralisado por um instante, sem conseguir decidir qual seria meu próximo passo. Meu coração acelerou, pois, sinceramente, não esperava me deparar com algo assim. Não tenho certeza de como reagi naquele momento, mas tinha plena consciência de que precisava me afastar sem emitir um som, a fim de não perturbar aquela situação. Permaneci um instante em estado de choque, mas rapidamente percebi que deveria agir como se nada tivesse ocorrido. Dirigi-me à cozinha e comecei a manipular as panelas, provocando o máximo de ruído que podia. O objetivo era capturar a atenção deles, fazendo com que notassem que eu já estava presente. Permiti-me brincar com os objetos à minha volta, fazendo barulho ao bater utensílios na bancada, como se quisesse provocar uma reação deles. Logo, comecei a perceber ruídos vindos do quarto, como se algo estivesse se movendo. E então, ao voltar meu olhar para o passado, percebi a jovem saindo de lá, apressada, ansiosa para ir embora. Ela atravessou o ambiente com a rapidez de um pássaro, sem me lançar sequer um olhar mais atento. Percebi que ela era bastante jovem e bonita, e então me dei conta de que deveria ter aproximadamente a mesma idade que eu. Permaneci ali, um tanto paralisada, sem saber quais passos dar ou que pensamentos conceber. Quem poderia imaginar que o Sr. Aparecido estava se envolvendo com uma jovem tão atraente? Antes de prosseguirmos, não se esqueça de deixar o seu like caso esteja apreciando a história. Inscrever-se no canal e ativar o sino para ficar atualizado sobre todos os novos vídeos. Compartilhe sua opinião nos comentários. Estou curioso para saber o que você está achando. Vamos retomar a narrativa. Quando o Sr. Aparecido entrou na cozinha para saborear seu café, mostrava-se um tanto constrangido, como se estivesse se esforçando para se adequar àquele momento. Como de costume, ele encontrou um jeito de disfarçar, tentando desviar a conversa para outro tema. Ele soltou uma leve risada e comentou: "A médica afirmou que eu preciso realizar sessões de fisioterapia. E veja, estou me esforçando e fazendo tudo certinho. Viu?" Ele proferiu aquela frase de maneira bem descontraída, como se a piada fosse capaz de suavizar o ambiente. Ele até soltou uma risada, mas era nítido que estava um tanto sem jeito. Creio que ele tinha consciência de que eu presenciara tudo, mas optou por manter aquela fachada de que nada estava acontecendo. Não mencionei nada à Gabi acerca do que ocorreu. Pensei que, não sei, era algo supérfluo, não tinha a intenção de criar um clima desconfortável. Além disso, o Sr. Aparecido aparentava estar tranquilo, buscando não aumentar a gravidade da situação além do que já estava. Mantive-me em silêncio, como se nada tivesse acontecido, e segui meu dia sem abordar o tema. Após o almoço, o Sr. Aparecido costumava aproveitar um momento de descanso, geralmente um cochilo que durava cerca de 1 hora. Ele estava levando mais tempo do que o habitual para deixar o quarto, e eu tinha plena consciência de que chegava o momento de tomar a medicação dele. Permaneci ali, aguardando, mas diante do silêncio dele, decidi-me dirigir até o local. A porta estava entreaberta, então resolvi dar uma espiada e, para minha surpresa, ele estava assistindo aos seus filmes e ainda segurava o cano. Fiquei realmente surpresa com o tamanho. Naquele dia em que o avistei com a moça, ele não estava armado, mas com a presença dele ali, naquela atmosfera, ficou claro que era uma força imensa. Permaneci naquele lugar por alguns instantes, imóvel. A curiosidade me capturou, e permaneci a observar, relutando em intervir. Confesso que, apesar de me esforçar para manter a serenidade, um arrepio percorreu meu corpo. Eu não estava pronta para enfrentar aquilo. A situação foi um verdadeiro impacto. Algo que eu jamais poderia imaginar.
A maneira como ele tocava trompete despertou em mim uma euforia indescritível. Relembrei a cena dele reclinado na cama junto àquela jovem. Agora percebo que ele, apesar da idade que já possui, ainda consegue deixar as meninas bastante impressionadas. Isso despertou em mim uma certa excitação. E decidi então bater na porta para interromper o momento dele. Senhor Aparecido. É hora do seu remédio. Eu falei em um tom bem elevado. Ele, imediatamente, retrucou, um instante apenas. E eu percebi seus movimentos vindos de dentro. Certamente se organizando. Permaneci à porta, aguardando com calma, ciente de que ele necessitava de um momento para se arrumar. Após alguns instantes, ele solicitou que eu adentrasse. Entretanto, não pude deixar de perceber, mesmo por cima da vestimenta, que o volume ainda era considerável e levaria um tempo até que diminuísse. Administrei o seu medicamento, e logo me retirei, retornando às minhas atividades cotidianas. A imagem da cena permanecia a ecoar em minha mente. A imagem permaneceu ali, perambulando por minha mente. Eu me encontrava um tanto perdido, sem saber exatamente como agir, mas fazia o meu melhor para aparentar tranquilidade diante de toda aquela situação. Apesar das minhas visitas regulares, nunca mais consegui flagrar as garotas naquela ocasião. Ele parecia ter o cuidado de garantir que elas sempre saíssem antes de minha chegada. Era como se ele tivesse a capacidade de ler meus pensamentos ou, quem sabe, apenas não desejasse que eu visse mais nada. De certa forma, a vida seguiu seu curso, e as situações foram se ajustando novamente à normalidade. Com ele prosseguindo em sua jornada e eu desempenhando meu papel. Certa vez, ao desembarcar do ônibus, segui em direção à residência do Senhor Aparecido. No entanto, durante o trajeto, uma tempestade repentina me surpreendeu. Não havia como correr, e a chuva caía de forma tão torrencial que, em pouco tempo, me vi completamente encharcada. Quando adentrei, o Senhor Aparecido me lançou um olhar de espanto, mas imediatamente se prontificou a me ajudar, afirmando que, preocupado com a situação, iria-me oferecer uma roupa da Gabi enquanto minhas roupas secavam. Dirigi-me ao quarto e ele emergiu usando um shortinho extremamente curto, acompanhado de uma blusa que, para ser honesto, mal ocultava alguma coisa. Assim que me dei conta, não pude conter o impulso de fazer um comentário. Isso não seria útil. Porém ele persistiu, afirmando que era a única peça que havia conseguido no momento. Cheguei a tentar elaborar uma justificativa, mas a determinação dele em querer me auxiliar era tão evidente que acabei concordando. Senti um certo desconforto, mas, ao final, não havia muitas opções à minha disposição. Dirigi-me ao banheiro para me vestir e, sinceramente, não me sentia nem um pouco à vontade. A vestimenta era tão curta que me senti totalmente exposta. Apesar de meus esforços para me adaptar à situação, a impressão de estar desprovido de tudo, quase em um estado de vulnerabilidade, era palpável. Permaneci no banheiro por alguns instantes, buscando reunir coragem para deixar aquele espaço e retornar à sala. Mas não consigo negar que o desconforto me seguiu ininterruptamente. Ao retornar do banheiro, ele disparou uma piada, na esperança de amenizar a atmosfera tensa. Caiu como uma luva. Ele soltou uma risadinha, me avaliando de cima a baixo com um olhar travesso. Mas eu simplesmente esbocei um sorriso sem graça, tentando fingir que tudo estava bem. Notei que, naquele dia, ele estava conversando mais do que o habitual. Sempre que eu circulava por aqueles lugares, ele aparecia logo em seguida com algum tipo de justificativa, como se desejasse estar ao meu lado. Senti uma inquietação, pois aquilo estava bem diferente do que ele costumava ser. Foi naquele momento que o telefone dele começou a tocar. E, sem intenção, acabei escutando a conversa. Pela maneira como ele se expressou, ficou evidente que a investida romântica dele naquele dia não deu em nada. Ele aparentava estar um tanto frustrado, embora fizesse uma tentativa de disfarçar. Aquele intercâmbio de olhares ao longo do dia passou a evocar algo inusitado dentro de mim. Eu estava ciente de que ele se encontrava em ótima forma, e a maneira como me olhava, como se me absorvesse com seu olhar, transbordando vitalidade, fez com que eu passasse a enxergá-lo sob uma nova perspectiva. Não podia deixar de notar que ele parecia faminto e cheio de vontade de capturar alguém. O que me trouxe à mente a ideia de fazer uma pequena brincadeira. Foi nesse momento, de maneira descontraída, que questionei se ele desejava uma massagem. Apenas por fora, considerando que esse serviço não estava incluído na forma de pagamento. Ele, com sua ingenuidade, não percebeu a sacada. Ela concordou imediatamente. Então iniciei a massagem em seu corpo. Enquanto se encontrava repousando no sofá, ele tentava disfarçar, mas quando eu não estava prestando atenção, percebia que me devorava com o olhar. Na verdade, estava prestes a perder a cabeça, quando me agarrou, e foi nesse momento que sua ferramenta começou a dar sinais de vida.
Ele se esforçava para ocultar sua tensão dobrando a perna. Mas eu o confrontava, insistindo que era fundamental manter as pernas esticadas e relaxar, para que a massagem pudesse surtir efeito. Quando sua atenção se desviava, eu não podia evitar de contemplar aquele contorno com o olhar, quase sentindo o impulso de beijá-lo. Assim que terminei a massagem, ele se apressou a voltar para o seu quarto. Como de costume, o senhor Aparecido decidiu tirar um tempo para relaxar. Após alguns minutos, permaneci aguardando o sono e então me dirigi até lá para entregar o remédio. Contudo, desta vez, adentrei sem antes anunciar minha chegada. Ao adentrar, deparei-me com ele repousando. Removi cada uma das minhas barreiras e me deitei ao seu lado. Subitamente, ele despertou e se virou na minha direção, com uma expressão de total incompreensão. Comuniquei a ele que naquele dia eu seria sua fisioterapeuta e estava curiosa para observar se ele cumpriria todos os exercícios com afinco. Ainda em estado de descrença, solicitei que me tocasse. Ele não titubeou e, com uma determinação inabalável, moveu sua mão em todas as direções, sentindo cada centímetro. Eu tinha plena consciência do que estava fazendo e ansiava por saborear cada instante daquela deliciosa experiência. Ele permaneceu ali por um longo período, perceptivelmente atento a cada sensação que passava por suas mãos, notando que eu estava ainda mais molhada do que ao chegar sob a chuva. Percebeu que era o momento de me familiarizar com a ferramenta. Com ela em mãos, a pressionei com um beijo, explorando cada detalhe. Era um instante maravilhoso. Fiquei impressionada com a sua potência. Realmente não esperava que fosse tão satisfatório. Eu me encontrava em um estado de êxtase. E ao perceber que ele também estava disposto a avançar, decidi adotar uma abordagem mais suave, evitando pressioná-lo excessivamente. Realizei todo o trabalho com cuidado. E tudo se ajustou de maneira impecável. No entanto, ele ainda desejava algo a mais e solicitou que eu também fizesse o acabamento na parte de trás. Eu admito que não era exatamente fã. Mas após aquele dia, acabei me tornando completamente viciada. No clímax da adrenalina, ele comentou que estava prestes a liberar tudo. Eu respondi que não era necessário retirar, que poderia permanecer ali mesmo. E assim ele agiu. Permanecemos ali por mais um tempo, até que decidimos ir tomar banho. Afinal, eu precisava auxiliá-lo com as tarefas. Não é mesmo? Após aquele dia, permaneci no emprego por mais algum tempo, cumprindo minha parte nas obrigações diárias. É claro, administrando a medicação no horário adequado e me submetendo a inúmeras sessões de fisioterapia. Com o passar do tempo, o senhor Aparecido se restabeleceu com sucesso da cirurgia. Até que, enfim, meus esforços naquela localidade chegaram ao seu término. Ao concluir, voltei meu olhar para o passado e percebi que, apesar de ter sido uma experiência absolutamente singular, não guardo arrependimentos. Foi intenso e repleto de prazer. E assim, sigo com minha rotina habitual, sempre na esperança de que um novo personagem interessante surja em meu caminho. E assim encerramos por hoje. Contudo, ao clicar no vídeo acima, você poderá descobrir outras narrativas fascinantes como esta. Não se esqueça de deixar seu like para apoiar o canal, compartilhar sua opinião nos comentários e se inscrever para não perder os próximos vídeos.